Hoje nós vamos falar de A Rebelde da Rádio, que é um filme da Deb Ryan, que é uma atriz muito conhecida por fazer filmes de qualidade extremamente duvidosa, e esse é mais um deles. É um filme que foi feito em 2012, mas que ele previu muitas coisas que aconteceriam agora em 2020, 2021. Muitas das coisas desse filme não fazem o menor sentido em 2012, mas agora até que faz sentido. Mas no final das contas nada faz sentido nesse filme. Eu retiro o que eu disse. Não tem sentido esse filme. Mas enfim, vamos analisar esse filme. O filme conta a história da Tara, uma garota extremamente tímida que secretamente apresenta um programa de rádio chamado A Rebelde da Rádio. O que é muito bizarro porque eu nunca vi jovem sequer gostar de rádio. Rádio é um negócio completamente de velho. Pra convencer o jovem a escutar rádio, a gente teve que mudar o nome pra podcast. Esse é o quanto o jovem é chato. E nesse programa de rádio ela defende o fim dos rótulos sociais, como atletas, nerds, populares, drogados. Todos esses rótulos sociais de filme americano que hoje em dia nem existe mais. Até porque LOL hoje em dia é esporte, então os atletas são nerds, nerd é tudo drogado, e drogado é popular. Então não tem nem como existir mais rótulo. E talvez os rótulos tenham acabado por conta desse filme. Não tem como provar que não foi esse filme que acabou com os rótulos. Eu diria que esse filme é sim bastante revolucionário. Inclusive esse filme pode ter iniciado toda essa febre de podcast que acontece hoje no Brasil e no mundo. A Rebelde da Rádio andou para que Monark pudesse correr e ser cancelado. E na escola da Tara, os alunos de lá são obcecados pelo programa dela por algum motivo. Ela tem vários fãs, inclusive eles ficam tentando descobrir qual que é a verdadeira identidade dela. Ela é tipo um super-herói com dupla identidade, só que ao invés de salvar o mundo, ela basicamente apresenta um podcast. Então você vê como esse filme é visionário. Ele previu que a gente estaria tudo doente, obcecado com podcast em 2021, exatamente como essas pessoas estão obcecadas por um programa de rádio. Hoje em dia os apresentadores de podcast são os verdadeiros heróis dessa pandemia. Desculpe médicos, mas infelizmente rir ainda é o melhor remédio, depois da cloroquina. E nesse filme tem dois irmãos gêmeos, o Larry e o Barry, que aliás são nomes horrorosos pra você colocar nos seus filhos gêmeos. Pra você ter uma noção, Larry e Barry são os nomes das perebas de um personagem do Mad Max. Mas eles realmente parecem uma pereba, principalmente o Ruivo, ele parece uma pereba. Dá vontade de estourar ele. Mas um desses gêmeos é extremamente germofóbico, ele até usa um guardanapo pra apertar botão do elevador. Isso em 2012 seria muito engraçado, ia todo mundo rir da cara dele, só que hoje isso é uma questão de sobrevivência. Hoje ninguém estranharia um comportamento desse. Então é um pouco estranho o quanto de coisa que esse filme previu que aconteceria. Pra galera que acredita em teoria da conspiração, de que a China inventou o vírus e não sei o que lá, cara, uma nova teoria pra vocês. A Deb Ryan inventou a pandemia, cara. Enfim, em contraste com todo o sucesso que ela faz na Rebelde da Rádio, a vida social da Tara tá uma merda. Ela não consegue nem ficar na mesma sala que o garoto que ela gosta, ela fica nervosa só de respirar o mesmo ar que ela, o que novamente em 2021 é bastante compreensível. Se alguém respirar perto de mim sem máscara, eu sei que essa pessoa é literalmente nazista. E também quando chamam a Tara pra escrever na lousa, ela trava e no máximo ela consegue desenhar o pênis de um louva-a-Deus. Então talvez ela não seja tímida, talvez ela tenha fobia social. Às vezes a gente confunde transtorno mental com timidez. Ai, nossa, que fofinha, ela é super tímida. E a pessoa, na verdade, tá tendo uma crise de pânico. Aliás, quanto mais velho você fica, mais você encontra dificuldade em achar as coisas fofas. Porque a internet te treinou a problematizar tudo antes de você achar as coisas fofas. Por algum motivo, tudo que é fofo parece que tem uma história horrível por trás. Você vê a foto de um cachorrinho fofinho sorrindo na internet e você pensa, não tem como ter uma história horrível por trás disso. E quando você abre o primeiro comentário é alguém dizendo que esse cachorro tem paralisia facial. A internet, ela simplesmente apagou todas as possibilidades de ser feliz. Quando a Tara volta pra casa, o padrasto dela aparece pra pedir a opinião dela sobre a Rebelde da Rádio, porque ele é dono de uma rádio e ele gostaria de saber a opinião de um jovem sobre a Rebelde da Rádio, porque ele tá pensando em contratar a Rebelde pra apresentar o programa dela na rádio. E aí ele acaba descobrindo que a Tara é a própria Rebelde da Rádio e ele fica muito surpreso porque na vida real ela é uma pessoa extremamente travadona. Mas ao mesmo tempo ele fica muito feliz e decide contratar ela para ela apresentar o programa dela na rádio dele. Isso deixa ela extremamente ansiosa, afinal de contas ela apresenta o programa dela no conforto do quarto dela. E na escola ela continua sendo uma pessoa extremamente tímida, travada. Ela tenta novamente conversar com Gavin, que é o rapaz que ela gosta, mas ela sente muita dificuldade e para piorar, a Stacy, que é a garota popular má da escola, fica atrapalhando eles, porque a Stacy também gosta do Gavin. Eu sei lá porque tanta gente gosta do Gavin. Não tô dizendo que ele é feio, mas ele
também não é bonito. Ele é apenas um cara. O Gavin parece que é um cara chamado Marcos, que joga League of Legends. A foto do Discord dele é uma garotinha de anime. É anarcocapitalista. Entende tudo de Bitcoin, não tem nenhuma Bitcoin. E não come a bordinha do pão de forma. É exatamente essa cara que o Gavin tem. Eu não sei também porque que essa menina tá com a roupa do Beetlejuice. E a Tara chega na rádio extremamente ansiosa pra estreia dela. Ela até chega a pensar em desistir. Mas assim que o programa começa, toda a confiança dela volta como mágica. Sem nenhum tipo de explicação, ela simplesmente vira uma chavinha na cabeça dela e tá confiante de novo. E eu devo acreditar que uma garota que tava prestes a cagar mole nas calças de tão nervosa que ela tava, simplesmente conseguiu endurecer o cocô, fazer o cocô voltar e apresentar o programa sem nem gaguejar. E no programa de estreia, ela convida todos os ouvintes que estão cansados de rótulos sociais a usarem uma peça de roupa vermelha no dia seguinte. E no dia seguinte, quando a Tara chega na escola, tá todo mundo usando vermelho. Esse foi o ato mais revolucionário que eu já vi na minha vida desde que a Paola Oliveira pintou a unha de branco para promover a paz mundial. E realmente, desde que a Paola Oliveira pintou a unha dela de branco, não teve nenhuma outra guerra mundial. Todas as guerras mundiais aconteceram antes da Paola Oliveira pintar a unha de branco. Coincidência? Eu acho que não. Daí a Tara começa a ensaiar para uma peça de teatro de Shakespeare que ela precisa apresentar para a escola. E ela vai contracenar com o Gavin, que é o rapaz que ela gosta. E na peça, ela é uma mulher disfarçada de homem que gosta do personagem do Gavin, só que o personagem do Gavin não gosta do personagem da Tara. Só que, por algum motivo, nessa cena, eles se beijam, sendo que ele não gosta do personagem dela. Por que eles se beijam? Cara, eu não sabia que Shakespeare tinha inventado esse nicho de fanfics, que é o nicho da fanfic do gênero trocado. Mas o que não faz sentido nesse caso é que um personagem não gosta do outro e mesmo assim eles se beijaram, na maior broderagem. Por que esse cara é um gênio? Por que esse cara é um gênio e a Maria Eduarda, de 13 anos, que escreve pro Wattpad, não é gênio? Por que a gente não tá representando cenas muito clássicas das fanfics, como tirou a calcinha dela, deixando ela só de calcinha? Shakespeare jamais conseguiria escrever algo tão bom assim. Daí na rádio, a Tara coloca uma música da banda do Gavin pra tocar e ela pede pra todo mundo dançar no dia seguinte, às 8 horas da manhã. E realmente todo mundo da escola dela dança às 8 horas da manhã. Bando de doente! Se uma rádio me pede pra dançar às 8 horas da manhã, eu mando essa rádio tomar no cu. Qualquer tentativa de ser feliz antes das 11 horas da manhã tem que ser recebida na paulada. Não seja feliz de manhã, cara. E a diretora da escola interrompe essa dança, essa música e diz que todo mundo que for pego escutando a Rebelde da rádio vai ser expulso. Sim, ela baniu o podcast da escola. Se essa moda pega no Brasil, acabou a audiência dos podcasts, né? Brincadeira, podcasts. Por favor, me chamem para o podcast de vocês. Então a Tara tem a ideia de levar um som automotivo na frente da escola para todo mundo poder dançar durante o intervalo. Porque essa diretora da escola, ela confisca todos os fones de ouvidos e MP3 players da galera. Então ninguém tá escutando música mais, tá todo mundo em abstinência. E quando eles escutam que tá tocando música lá na frente, sai todo mundo correndo que nem uns doentes viciados. Parece que eles estão cheiradaços, assim, completamente abstinência. E todo mundo começa a dançar. Não importa a música, que música que tá tocando, começa todo mundo a dançar, cara. E a diretora fica furiosa com isso, porque ela não pode parar esse som, né? Porque o som não tá na propriedade escolar. Mas ela fica furiosa e ela diz que qualquer informação sobre a verdadeira identidade da Rebelde da rádio precisa ser levada até ela. E ela diz que assim que ela descobrir a identidade da Rebelde da rádio, ela vai expulsar ela da escola, porque ela sabe que a Rebelde estuda lá, porque a Rebelde é burra. A Tara é uma imbecil e ela admite que ela estuda nessa escola. É a pessoa anônima mais burra que eu já vi na minha vida, cara. Como que você pretende ter uma identidade secreta e você fala onde você estuda? Daí a Tara recebe um telefonema de um cara que já se formou na escola há 20 anos e ele começou a escutar a Rebelde da rádio e ele juntou coragem o suficiente pra ele finalmente pedir um aumento pro chefe dele, graças ao programa dela. Mas como? Como que um cara de 38 anos de idade foi inspirado por um programa de rádio apresentado por uma garota do ensino médio, que é literalmente só ela colocando música pra tocar e dando conselho genérico da vida? Como que ele foi inspirado por isso? Eu não tô sendo nem sarcástico, eu realmente quero saber, porque eu tô numa situação muito parecida com a dele. A diferença é que eu tenho 27 anos de idade e eu tô assistindo esse filme pra tentar descobrir alguma coisa, tirar alguma inspiração disso pra melhorar minha vida, ser uma pessoa melhor. Daí na escola, a melhor amiga da Tara leva ela até o armário da faxina pra contar pra ela que a Rebelde da rádio foi indicada a rainha do baile de formatura. E a Tara entra em pânico porque se
se ela ganhar, obviamente ela vai querer receber a coroa, e assim que ela revelar a identidade dela, a diretora vai expulsar ela da escola. Só que, tipo, não é literalmente o baile de formatura. Não tá se formando já? A diretora pode expulsar alguém que tá se formando? Faz diferença você expulsar uma pessoa que tá indo embora já? Isso não é tipo dar alta pra um paciente que já tá no Uber voltando pra casa? Enfim, a Tara fica muito assustada com isso, porque ela tá crente que ela vai ganhar. Na cabeça dela já ganhou, então ela já tá pensando, nossa, o que vai acontecer depois que eu ganhar? Mas a melhor amiga dela acalma ela e convence ela a continuar o programa dela e continuar concorrendo à rainha. O que também é muito fácil pra melhor amiga dela, afinal de contas não é ela quem vai ser expulsa da escola. É muito mais fácil você dar conselho do que seguir conselho. Afinal, não é a sua vida que você tá potencialmente estragando. Cara, dar conselho é ótimo, porque você fala uma merda aleatória qualquer e se acabar sendo um bom conselho, você aplica pra sua própria vida. E se for um péssimo conselho, você arruinou a vida de alguém. Mas pelo menos não foi a sua. Siga este canal para mais conselhos. E é estranho que a Tara entra na rádio sempre escondida, sempre disfarçada, porque ela não quer que a identidade dela seja revelada. Mas ela tem a desculpa perfeita para ela entrar na rádio, afinal o padrasto dela trabalha lá. Ninguém vai ficar desconfiado dela ficar entrando toda hora na rádio. Ela é super cuidadosa com isso, mas na hora de falar em qual escola ela estuda, ela não vê problema nenhum. Daí quando ela chega na rádio, o padrasto pede para ela parar com o programa, porque ele tá começando a ficar preocupado com ela, porque ele não quer que ela fique arranjando confusão com a diretora da escola por causa da rádio. E ela responde que ela não vai parar porque agora o programa dela é muito maior do que ela, é muito maior do que a diretora, é muito maior até do que a rádio dele. E nesse momento o padrasto provavelmente começou a sentir muita saudade da época que essa menina não conseguia falar 3 frases completas sem ter uma incontinência fecal. Às vezes Deus faz uma pessoa ser tímida, porque se ela falasse muito, ela só falaria bosta. Então pense isso, da próxima vez que você vê uma pessoa tímida. E no programa dela, ela diz que ela tá cansada de viver com medo e ela pede pros ouvintes ligarem pra rádio pra contar também, compartilhar um pouco dos medos que eles têm também. E isso resulta numa das cenas mais marcantes, mais icônicas, mais emocionantes e mais lindas de toda a história do cinema. I'm afraid to show people the real me. Isso é simplesmente belo. Isso é a 7ª arte. Isso é a quintessência da cinematografia. Foi para isso que eu fiz faculdade de cinema. Mas no dia seguinte, a diretora decide cancelar o baile de formatura até que a identidade da rebelde da rádio seja revelada. Isso gera uma grande revolta entre os estudantes que vão até a frente da rádio para protestar contra a rebelde da rádio e não contra a diretora nazista. E depois de ouvir toda a revolta dos estudantes, a rebelde da rádio decide anunciar que ela mesma vai organizar um baile de formatura para os estudantes da escola do jeito que eles quiserem. Mas nisso a Stacy começa a ficar desconfiada que a Tara seja a rebelde da rádio, porque elas falam de um jeito parecido. Então ela decide dar uma festa e convida a escola inteira para ir no mesmo horário do programa da rebelde da rádio. Porque assim, se a Tara não for pra festa, vai ficar bastante óbvio que ela é a rebelde da rádio. Mas a Tara dá um jeito de ir na festa, ela deixa umas falas prontas, gravadas com antecedência, e ela deixa a mãe dela e uma outra radialista ali na rádio dando playback nas falas dela. Só que uma amiga da Stacy vai até o estúdio e consegue gravar toda essa tramóia. E quando chega o dia da apresentação de teatro, a Stacy prende a Tara no armário da faxina, porque a Stacy queria apresentar a peça no lugar da Tara para poder beijar o Gavin no final da cena. E quando a Tara finalmente consegue sair do armário, não no sentido figurativo, ela continua hétero, a Stacy ameaça a expor a gravação provando de que ela é a rebelde da rádio, e em troca de guardar esse segredo, a Stacy pede pra Tara no programa dela pedir para que as pessoas votem na Stacy como rainha do baile de formatura, que aliás é a coisa mais imbecil do mundo, porque é a própria rebelde da rádio que tá organizando esse baile da formatura, então é só ela fraudar as votações. Ela não precisa convencer os ouvintes a votar na Stacy, é só ela fraudar as votações e fazer a Stacy vencer. Acho que ouvir podcast tá fazendo mal pra cabeça dessas pessoas. E ela até pede pra votarem na Stacy, mas quando chega o dia do baile da formatura, a rebelde da rádio acaba vencendo como rainha do baile. E com isso, a Tara revela que ela era a rebelde da rádio esse tempo todo, quem esperava? E eu só fico me perguntando, será que ela revelaria a identidade dela se ela tivesse perdido? E a resposta é não. Seria humilhante
demais e ninguém tá interessado em saber a identidade de um perdedor. Muita cara de pau, né, cara? Agora que ela ganhou, agora que tá tudo certo, ela fala, ai, gente, então era eu esse tempo todo. Na hora que tava todo mundo revoltado com ela, porque ela tinha acabado com o baile de formatura, aí não, eu vou ficar anônima, porque Rebelde da Rádio não é uma pessoa, Rebelde da Rádio é uma ideia. É um conceito, não é uma pessoa. Rebelde da Rádio não precisa ter um rosto. A ideia da Rebelde da Rádio não ter o rosto é porque ela pode ser qualquer um, pode representar todos ao mesmo tempo. Aí ela ganha o concurso de rainha, ela... Era eu, gente. É muito cara de pau. Mas assim que ela revela a identidade dela, a diretora aparece pra expulsar ela da escola. Sendo que eles nem na escola estão. E aliás, o baile de formatura é dela. Por que ela convidou a diretora? O que a diretora tá fazendo aí? Mas algo muito bonito e muito emocionante acontece a seguir. Quando a diretora anuncia a expulsão da Tara, todo mundo se solidariza e todo mundo começa a dizer: não. Eu sou a rebelde. Aí o outro levanta. Não, eu sou a rebelde. Não, eu sou a rebelde. E aí tá o baile inteiro dizendo isso. O que é um grande absurdo, porque se tem uma coisa que eu aprendi com RBD, é que eu sou rebelde quando eu não sigo os demais. Isso que eles estão fazendo é o exato oposto. Bando de Maria vai com as outras. Tudo gado, massa de manobra. Nenhum de vocês é rebelde. Para com essa merda. Então a diretora acaba desistindo de expulsar a rebelde da rádio porque ela não sabe quem é a verdadeira rebelde da rádio. Sendo que tá bastante óbvio que a rebelde da rádio foi a primeira pessoa que fez todo um discurso sobre ser a rebelde da rádio. Enfim, a Tara decide dar a coroa dela de rainha da formatura pra Stacy, porque a Stacy sonha em ser a rainha desde que ela era pequena. É tudo que ela sempre quis. Mas antes de dar a coroa, a Tara obriga a Stacy a dizer que ela também é a rebelde da rádio, assim como todo mundo fez. Ou seja, não bastasse a humilhação de ter ficado em segundo lugar, de ter perdido a votação, ela também está sendo obrigada a dizer que ela é rebelde da rádio, que ela odeia tanto. A Tara, ela é um pouco sádica. E a humilhação não para por aí, porque eles distribuem coroas quase pra todo mundo do baile. Tipo essa garota asiática, acho que ela não mereceu uma coroa, pelo visto. E isso torna a coroa da Stacy muito menos especial se tá todo mundo de coroa, cara. E novamente, ela esperou a vida inteira dela por esse momento. E se você pensa que a humilhação pra Stacy acabou, não acabou ainda. Porque o Gavin escolhe ficar com a Tara e não com a Stacy. Ela gostava do Gavin. Se provavelmente tá sendo o pior dia da vida da Stacy. E no final, o Gavin e a Tara, eles nem se beijam, ele só dá um beijinho, um michuruca na bochecha dela. É o final mais pipimucho, com certeza, que eu já vi em toda a minha vida. E olha que eu já assisti aqueles doramas asiáticos que o máximo que o casal principal faz é compartilhar a mesma conta do Spotify. Isso aqui que acontece nesse filme é bem pior do que isso. Porque pelo menos no dorama eles têm química. Aqui parece que o Gavin e a Tara são primos. Enfim, é assim que termina a Rebelde da Rádio. Vocês gostaram? Eu adorei. Eu só não entendo muito bem porque que ela se autodeclara Rebelde da Rádio. Acho que o maior ato de rebelião dela foi tocar música com direito autoral na época que ela fazia o podcast da casa dela. Tirando isso, eu não vi ela sendo rebelde em nenhum momento. Tenho certeza que ela vai dormir às 10 da noite, escova o dente, faz a lição de casa dela, separa lixo reciclável e orgânico, atravessa na faixa. Enfim, e o filme também não quebra estereótipos. Ele defende o fim dos rótulos, mas esse filme é extremamente estereotipado. O asiático é um nerd esquisito que constrói robô, o ruivo é um cara estranho creepy, a garota popular é má, o único que vai contra o estereótipo é o Gavin, que é um guitarrista, mas ele é um cara legal. Fora ele, todos os personagens são extremamente estereotipados. Se esse filme realmente quisesse quebrar estereótipos, eles poderiam colocar um personagem de um gamer que não é insuportável. Bom, e esse foi A Rebelde da Rádio, um filme que eu não sei se eu aprendi alguma lição de moral com esse filme, não tá muito claro qual que é a lição de moral. Eu não sei o que era pra eu ter aprendido, eu acho que é pra eu me manter anônimo, pra eu evitar de ser cancelado, mas no momento que eu receber uma premiação, eu revelo quem eu sou. Acho que é essa a lição que eu aprendi. E a gente tem que lembrar que esse filme previu muitas coisas que aconteceriam no futuro, então a gente tem que entender que é um filme extremamente sábio, tem que levar ele muito a sério, todos os ensinamentos desse filme tem que ser levado como mandamentos. E é basicamente isso, A Rebelde da Rádio é a minha nova religião. Então foi isso aí, pessoal. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Deixa um gostei se você gostou. Se inscreva se você ainda não é inscrito. Assine os membros